Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que a tua graça, a tua misericórdia tem se renovado em nossas vidas a cada manhã. Viemos aqui para lhe agradecer pelo dia de vida que o Senhor nos deu hoje. Viemos aqui, Senhor, para buscar a sabedoria do alto, buscar a verdadeira luz que ilumina os nossos passos, que guia a nossa vida, que nos dá força para entrarmos no reino dos céus. Diga para o Senhor: eu quero ser a igreja de Cristo nessa terra. Diga para o Senhor: eu quero ser a tua morada. Diga para o Senhor: eu quero exalar o teu bom perfume. Diga para o Senhor: eu não quero mais te envergonhar, Jesus. Ah, meu Deus, trabalha dentro de nós, pois nós nos rendemos a Ti, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Receba o nosso tudo, Senhor. Cuida de nós, ó Pai. Apacenta o teu rebanho, ó bom pastor. Diga: Senhor Jesus, não me deixe cair em tentação, mas me livra de todo mal, pois teu é o poder, o reino e a glória. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus. Diga obrigado, Jesus. Amém, igreja. Boa noite. Quem adorou a Deus, quem buscou o reino de Deus, então tenha certeza, Ele está cuidando de todo o restante. Entenda, cultuar a Deus é isso, é adorá-lo, é buscá-lo, não é ficar querendo colocar Ele para trabalhar em nosso favor. Ele já disse: enquanto buscamos o reino dos céus em primeiro lugar, as demais coisas são... Se algo não é acrescentado no nosso tempo e do nosso jeito, é porque ainda não estamos preparados. Cabe a gente crer e confiar. Amém? Se sente abençoado, por gentileza? Eu peço desculpa em alguns momentos do louvor que cortou, mas é porque a minha irmã está assistindo a live pelo Facebook e ela não estava recebendo o áudio, por isso ela me telefonou no celular da missionária que eu estava usando para o louvor. Amém? Aí eu gostaria de perguntar agora ao pessoal que está assistindo em casa, se está dando para ouvir. Se algum irmão tiver com o celular aí, coloca para ver se está saindo áudio. Está saindo áudio? Eu não sei, talvez não, porque tinha mais pessoas online e agora tem menos, né? Só que a palavra de hoje a gente tem que gravar, nem que seja fora do Facebook, para colocar depois. Porque eu sei que Satanás, o adversário, ele não quer que o povo atente para isso. Está saindo? Certinho? Então daqui a pouco o povo volta de novo. Ó, já está chegando mais gente. Glória a Deus, amém. Boa noite, a paz a todos que estão em casa. Desculpa pelo contratempo, o pastor montou aqui tudo certinho os cabos, mas um mau encaixe causou a falta do som. Agora estamos funcionando. Irmãos, está preparado para a palavra de hoje? Eu falei lá no grupo e eu repito, eu vou entregar tudo, sem dispensa. Se amanhã depois o Senhor acrescentar, pode ter certeza, é novidade. Porque hoje tudo que eu sei nesse assunto eu vou passar para você saber também. Porque ao contrário do que muitos líderes, eu quero é que você amadureça. Eu não quero que você continue infantilizado em conhecimento da palavra. Quero que você amadureça. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vamos começar do último versículo de domingo e então entrar num novo versículo, avançar na palavra de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. E já abra também, deixe marcado em Lucas, no capítulo 18, Evangelho de Lucas,
no capítulo 18, no versículo 9. Isto. Evangelho de Mateus, capítulo 5, e Lucas, capítulo 18, versículo 9. Mas com certeza, todo momento que passamos alguma luta é provação de Deus para a nossa fé, o nosso amor e a nossa perseverança. Para muita coisa que Deus Ele quer nos entregar primeiro, a gente tem que passar pela peneira. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20, e Lucas, capítulo 18, versículo 11. Dois versículos abaixo. Deixa eu ver. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Quem encontrou, diga graças a Deus. Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Pai, fala o nosso coração. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nós cremos, Senhor Jesus, que quando o Senhor doutrinou na constituição do reino, era o próprio Deus falando conosco e nos ensinando a viver uma vida com Ele, que recebamos força, o renovo do Espírito Santo para praticar a Tua palavra. Diga assim seja. E graças a Deus. Amém? Bom, eu ter que pregar novamente o versículo 20, porque no domingo não deu tempo de eu te entregar tudo que Deus quer que eu te entregue. Amém? Então eu vou dar uma reforçada e vou lhe entregar algo novo. Tá certo? Então vamos lá. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino. Olha o que Jesus Cristo está dizendo. Se a vossa justiça, que justiça é essa? Diga boas obras. Segundo o contexto da Bíblia que nós estamos estudando desde terça-feira passada, a justiça aqui são as boas obras. E Jesus Cristo, nosso Rei, está dizendo: você quer entrar no reino dos céus? Quem quer entrar no reino dos céus? Eu não estou falando de salvação, não. O povo aqui já tem aprendido a separar. Salvação, quem te introduz é Deus. Ele te dá a fé no Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Cristo, e no teu coração creres que Ele ressuscitou no terceiro dia, serás salvo. Ou seja, qual é a boa obra que você tem que fazer para ser salvo? Acreditar, confessar. Mas em Mateus, no capítulo 16, no versículo 16, 17 e 18, a gente vê que Pedro, o primeiro a confessar que Jesus é o Cristo, ele confessou, nem foi porque ele quis, ele confessou porque o Espírito de Deus revelou a ele. Ou seja, se você confessa que Jesus é o Cristo, é porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. E é isso que te salva, confessar que Jesus é o Cristo. Reconhecer que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Amém? Mas hoje eu não estou pregando salvação. Hoje eu estou pregando um nível acima, que para alguns é novidade, porque não é pregado. Eu estou pregando entrada no reino dos céus.
ter galardão com Jesus, reinar ao lado de Jesus na sua volta, no seu reinado messiânico de 1000 anos. Ele vai reinar nessa terra 1000 anos, quem sabia? Durante 1000 anos ele vai reinar nessa terra. Apocalipse 20, versículo 6, Apocalipse 19 em diante, já fala de quando Cristo desce nessa terra e batalha contra o anticristo e o exército do anticristo, vence, prende a Satanás durante 1000 anos e governa nessa terra. Então hoje a gente vai entender quem vai entrar nesse governo e o que vai acontecer com os cristãos que não entrarem no governo, que não terem forças para entrar no reino dos céus. Primeira chave faz assim. Primeira chave, diga como entrar no reino dos céus. Olha aqui para o pastor. Tendo as obras boas maiores do que os escribas e fariseus. Tendo as obras boas maiores do que os religiosos. Quais são as obras boas dos fariseus? Alguém aqui deve se lembrar, de domingo eu citei, quem se lembra? Hoje eu vou reforçar e passar rapidinho lá. Vai em Lucas capítulo 18. Lucas, no capítulo 18, no versículo 11. Olha quais são as obras boas de um fariseu. Obras essa que nós temos que ultrapassar. Se a gente quer entrar no reino dos céus, temos que fazer mais. Só não se esqueça, a quem mais é dado, mais é cobrado. Olha aqui para o pastor. Os fariseus, eles receberam o Espírito Santo? Não. Só recebe o Espírito Santo quem consegue confessar que Jesus é o Cristo. E por isso, para nós, o Senhor Jesus cobra mais, porque não é mais a gente que tem que viver, é Cristo que tem que viver por nosso intermédio. Não é mais a carne que tem que reinar no nosso corpo, mas o Espírito, porque o nosso Espírito, ele casa, se une com o Espírito de Deus e se torna um só. Que nem quando o homem e a mulher casam. Quem está entendendo? Isso daqui é outro estudo que eu vou fazer com os irmãos, mostrando textos. Agora eu peço apenas um voto de confiança. Quando recebemos o Espírito Santo, ele mescla, ele casa, ele se unifica com o Espírito do homem. Por isso a salvação não se perde mais. Por quê? Porque se o crente fosse lançado para o inferno, então Deus seria lançado para o inferno. Só que Deus é fogo consumidor. Então quando ele casa com teu espírito, Deus faz de você labaredas de fogo, segundo o que está em Hebreus capítulo 1, versículo 7. E aí por que o crente que é labaredas de fogo vai ter medo do inferno? Lá não é lugar de fogo? Se você passar por lá, você é que põe fogo no negócio. Quem está entendendo? Isso é Bíblia, não é doutrina, religiosidade de igreja, isso é Bíblia. Olha só quais são as boas obras de um fariseu. Versículo 11, o fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha qual que é a justiça de um fariseu. Ele trai a esposa, ele adultera. Jesus está dizendo: você tem que fazer mais do que ele faz. E os irmãos que conhecem Bíblia sabem que Jesus, nesse quesito de traição, de adultério, ele cobrou mais da gente mesmo, porque ele disse que se nós cristãos olharmos para uma mulher e cobiçarmos, desejarmos, nós já adulteramos com ela. Ou seja, o fariseu religioso, ele não trai a esposa corporalmente, não. Mas se ele vê passar uma mulher, ele quebra o pescoço e fala: mas eu só não posso trair, mas olhar, que mal tem. Já ouviu falar disso no mundo? Na época de Jesus já era assim.
Ou seja, o crente que nem cobiçar, não cobiça, a justiça dele está acima ou abaixo da justiça do fariseu? Mas isso é o crente vendo. Então, se a justiça dele está acima, quer dizer que ele tem grande chance de entrar no reino dos céus. Mas e se ele é um crente que vive na fornicação? Nem casar casa, ou então se casa, trai a esposa, ou fica cobiçando a mulher dos outros, ou a solteira. Como é que está a justiça desse crente? Aonde? Acima ou abaixo? Vai entrar no reino dos céus? Então eu estou falando sobre reino, não estou falando sobre salvação. Pastor, mas se ele não vai entrar no reino dos céus, e ele não perdeu a salvação, ele vai para onde? É o que eu quero te mostrar hoje na palavra de Deus. Amém? Por isso que eu estou dizendo, vou lhe entregar tudo, mas você tem que prestar atenção, porque a sua carne, o adversário, Satanás, ele não quer que você aprenda essas coisas, porque isso vai te trazer uma maturidade, uma vida com Deus, que antes você nunca provou. Por que o Senhor diz isso? Porque foi o que fez comigo. Se há uma transformação do que eu era um ano atrás e o que eu sou hoje, é por causa dessa revelação. E eu tenho a certeza que essa revelação entrando dentro de você, ó, fazer você crescer. Amém? Então, adulterar, como que o crente excede isso? Nem cobiçando. A Bíblia fala que uma das leis de Moisés é guardar o sábado. E o fariseu guarda o sábado fielmente, o judeu, até hoje. Se você pesquisar no Facebook, né, tem matérias de como é o sábado lá em Israel ainda hoje, para tudo. Tudo, eles ficam dentro de casa. Eles tiram um dia da semana para adorar a Deus, para ficar só por conta da palavra de Deus. E aquele crente que além de guardar um dia da semana, o domingo, para cultuar a Deus, também cultua na terça ou na sexta, e todo dia ora a Deus, louva a Deus, vive para Deus, a justiça dele está acima ou está abaixo? Acima ou abaixo? Então pode ter a certeza, o Senhor te recompensará. Mas é aquele crente que só aparece na igreja no dia da ceia, só aparece na igreja na virada do ano, como é que está a justiça dele? Vai entrar no reino dos céus? Depende, para entrar no reino dos céus depende das nossas obras. Salvação não. Salvação não é de graça? Quem crê que salvação é de graça? Não é o que está em Efésios capítulo 2, 3 vezes escrita? Pela graça sois salvos? Então não dá para você dizer que para ser salvo tem que ter boas obras. Isso é uma má interpretação bíblica, é falta de leitura. A boa obra é para você entrar no reino, segundo o que o Senhor Jesus está dizendo. Aqui fala que o fariseu ele dá o dízimo de tudo. Mas aí tem pregador que samba em cima, viu? Tem que dar o dízimo. Não, meu caro, Jesus não está dizendo. Aliás, tem pregador que usa isso daqui para falar: você tem que dar mais do que o dízimo, para a tua justiça ser maior. Não tem nada a ver. Erro de tradução. Jesus quer levar para qual lado? Para esse lado. O fariseu dá o dízimo de tudo. Dá ou não dá? Mas dá por quê? Porque é obrigado. O crente, quando ele contribui porque o verdadeiro crente que está verdadeiramente na palavra, ele contribui com alegria, ele contribui com amor, ele contribui com gratidão. E aí eu te pergunto, dá R$1.000 por obrigação e dá R$100 com gratidão, o que você acha que a justiça é maior, que alegra mais a Deus? Quem dá por obrigação, com medo do devorador, ou quem dá por alegria? Então os irmãos estão entendendo Bíblia hoje. Está entendendo? Amém? Só que isso daqui eu já tinha pregado domingo, foi só para relembrar a cabeça dos irmãos. Hoje eu quero entregar um pouco mais. Vai lá em João, no capítulo 3, no versículo 3 ao 5. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 3 ao 5. Aqui no Evangelho de João,
trata-se do reino de Deus. No Evangelho de Mateus, trata-se do reino dos céus. E qual a diferença do reino de Deus para o reino dos céus? É o que eu quero mostrar para os irmãos. Só que vai estar gravado, depois veja de novo, porque eu não vou me segurar muito nesse assunto. Amém? Entenda, diz primeiro, no versículo 3: a isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Veja, para entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito. O que isso representa? Ser batizado e ter a revelação do Espírito Santo que Jesus é o Cristo. Nascer do Espírito é você ter a revelação que Jesus é o Cristo. É no momento que o Espírito Santo entra em você. Não pense você que só tem o Espírito Santo quem fala em língua, quem pula, quem rodopia, porque biblicamente não é assim. Biblicamente o Espírito Santo entra em você quando você tem a certeza e confessa que Jesus é o Cristo. Então, para entrar no reino de Deus, basta essas duas coisas. Para entrar no reino dos céus, tem que ter boas obras. Pastor, e qual a diferença do reino de Deus para o reino dos céus? O reino de Deus é desde a eternidade passada, antes da criação de Adão. Quando Deus criou os anjos, eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, mas os anjos foram criados antes de Adão e Eva, antes do ser humano. Quando Deus fez o ser humano, os anjos já existiam, ou seja, desde a eternidade passada já existe o reino de Deus, até a eternidade futura, que está em Apocalipse capítulo 22, o novo céu e a nova terra. Então, quando se fala de reino de Deus, se fala de todas as eternidades, porque Deus reina sempre. Amém? E quando se fala de reino dos céus, aí está falando de um tempo determinado, uma seção dentro do reino de Deus, que nem Minas Gerais está dentro do Brasil, sim ou não? Eu posso falar que Minas Gerais está no Brasil, sim ou não? Mas eu não posso falar que o Brasil está em Minas Gerais. Ah, o Brasil está dentro de Minas Gerais, é assim? Assim também eu posso dizer, o reino dos céus está dentro do reino de Deus. É uma seção. Qual que é o tempo do reino dos céus? O tempo do reino dos céus é desde o momento que Jesus começou a expelir demônios pelo Espírito de Deus. Ele disse, é chegado sobre vós o reino dos céus, até o final do seu reino messiânico, até o final dos 1000 anos que Jesus vai reinar nessa terra. Ou seja, hoje nós vivemos o tempo do reino dos céus, porque quem reina na nossa vida é Jesus Cristo que está no céu, não é os homens nessa terra. Quem está entendendo? Então, quando fala entrar no reino dos céus, está dizendo aqui já, aqui nesse momento, como também na sua manifestação, quando Jesus descer com as nuvens e governar essa terra. Você que quer entrar no reino dos céus, você que quer depender de Deus, você tem que ter boas obras. Porque do contrário, você só é um frequentador de igreja, você só é uma pessoa que nasceu do Espírito, nasceu da água, mas quem governa a tua vida ainda é a carne, ainda é o inimigo, não é Jesus. Jesus só governa a vida daqueles que a sua justiça excede a justiça dos fariseus. Viu por que eu tive que começar do versículo 20? Eu estou me aprofundando mais com os irmãos. Eu estou argumentando na palavra de Deus. Aí você entende por que tem tanto crente dentro da igreja que a vida não vai. Porque ele tem a revelação que Jesus é Cristo. Ela até desceu as águas, mas por não matar a sua carne,
por não exceder as boas obras do que as obras dos fariseus, por ser vencido ou pelo adultério, ou pela prostituição, ou pela avareza, pela ganância, infelizmente a pessoa tem estado debaixo do governo das trevas, e não dentro do governo do reino dos céus. Diga assim: eu não vou. Ah, mas diga com força, senão eu vou falar que você vai. Diga: eu não vou. Eu nem ouvi quem disse em casa. Você disse aí em casa? Ou você só assiste? Não, você tem que participar. Diga: eu não vou brincar de ser cristão. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Quem está entendendo? Vamos continuar? Posso avançar para o próximo versículo? Vamos lá então. Versículo 21. Mateus capítulo 5, versículo 21. O Senhor Jesus, igreja, isso daqui é a voz do mestre, tá? O pastor está lendo, mas não foi o pastor que inventou. É o mestre, o rei dos reis, dizendo, olha o que ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos. Olha aqui para o pastor, Jesus está dizendo, ouvistes o que foi dito aos antigos. Ele está falando do quê? Da lei. Por que eu sei que ele está falando da lei? Porque ele diz assim, ó: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Onde é que está escrito isso? Não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Diga: na lei. Ou seja, nesse texto ainda, na terceira sessão da Constituição do Reino, o Senhor Jesus, ele vai complementar o que foi dito aos antigos. Ele vai aperfeiçoar o que foi dito aos antigos. Ele vai enriquecer a lei do Antigo Testamento, transformando para os cristãos que têm o Espírito Santo uma nova lei. E a diferença da lei do Antigo Testamento para o Novo Testamento é gritante, gritante. Entenda, no Antigo Testamento diz assim: não matarás, porque quem matar estará sujeito ao julgamento. Aí o Senhor Jesus, no versículo 22, ele diz o quê? Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Olha aqui para o pastor, para aí. Olha aí. Jesus está fazendo referência à antiga lei e está entregando uma nova lei. Jesus Cristo, nosso Rei, está fazendo referência à lei de Moisés, e Ele próprio está entregando uma nova lei. A pergunta é: debaixo de qual autoridade você quer ficar? De Moisés ou de Cristo? Ah, pastor, essa é fácil demais. Eu quero ficar debaixo da autoridade de Cristo. É fácil para você. Mas até hoje os judeus preferem ficar debaixo da autoridade de Moisés e não dão o braço a torcer para o Filho de Deus. Então esse é um ponto muito forte. A gente tem que entender: a lei do Antigo Testamento foi dada por Deus por intermédio de um homem natural, Moisés. Porém a nova lei, a constituição do reino, foi nos dada pelo próprio Cristo, pelo próprio Rei. Se a lei do Antigo Testamento pelos judeus já é levada à risca, quanto mais nós cristãos devemos obedecer à nova lei dada pelo Rei Jesus. Isso é questão de se conscientizar. Isso é questão de a gente levar a sério uma vida com Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Quem entende isso? Irmãos, se essa palavra aqui não servir para te modelar, nada mais serve. Marido não muda por causa de esposa. Esposa não muda por causa de marido. Pastor, mas meu marido mudou por minha causa. É questão de tempo, a máscara vai cair. Namorado não muda por causa de namorada. Isso daí os irmãos devem estar afiadíssimos, né? Porque quem é casado sabe, depois que casou,
conheceu as falhas um dos outros. No início tudo é um mar de rosa, depois vem os espinhos. A verdadeira mudança só existe na vida de um homem, de uma mulher, por intermédio da palavra. Só a palavra é poderosa para libertar. Mas esta palavra tem que ser pregada com verdade. Por que tem tanta gente dentro da igreja presa, que não consegue se libertar de pecados, de vícios, de ansiedade? Porque não conhece a palavra. Perdão, vou falar mais aprofundadamente, porque não conhece a verdade. Às vezes conhece até a letra, mas não conhece a revelação. E o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quem está entendendo? Amém? Então veja, o versículo 21 trata do homicídio. Aquele que matar estará sujeito a julgamento, por isso não matarás. E o versículo 22 trata do quê? Da ira, do sentimento, do que nasce primeiro aqui no coração. Por isso que o crente tem que cortar o mal pela raiz. Você tem que começar a exterminar as fantasias aqui de dentro, para elas não se tornarem raízes de amargura aqui fora. Quem está entendendo? Entenda, a lei trata do exterior, a lei antiga. A nova lei trata do interior. Sabe por quê? Porque nós recebemos o Espírito Santo, que discerne, que conhece a mente e o coração. Nós recebemos o Espírito Santo, que muda a nossa natureza. Deus não muda primeiro comportamento, Deus muda primeiro natureza. Por que tem tanto crente nas igrejas, que um dia está glória a Deus, aleluia, o Senhor é maravilhoso, e no outro dia voltou para as drogas, para a bebida, para a prostituição? Porque ainda não foi mudada a natureza, só aprendeu a mudar o comportamento. Aprendeu com os outros como ser crente, aprendeu com a palavra do pastor como ser crente, mas não nasceu de novo, não deu vazão ao Espírito, não teve a sua mente transformada, não sofreu a metamorfose. Porque a metamorfose não acontece na hora que batiza. A metamorfose não acontece no primeiro mês, segundo mês, primeiro ano de convertido. A metamorfose, ela é dolorida e ela acontece durante a vida toda. Já ouviu falar sobre a lagarta e a borboleta? Irmãos, vocês têm que me ajudar. Esses dias eu estava falando que o bicho que se transforma em borboleta era larva, é lagarta. Deus teve que me colocar sentado no sofá olhando o Discovery Channel. Aí, bem na hora que eu botei lá no Discovery Channel, estava falando: a lagarta se transforma na borboleta folha de arroz. Mas irmãos, você vê, né? Quando você está no Espírito, Deus fala contigo em tudo. Tudo que você vê, fala contigo. Eu estava olhando aquela lagarta, sabe o que ela faz antes de sofrer a metamorfose? Ela se alimenta de uma folha tóxica. Só que antes de ela comer a folha tóxica, que mataria a maioria dos insetos, ela vai lá no caulezinho da folha e corta o que sustenta o veneno, a toxicidade na folha. Ouça isso, depois você tira suas conclusões, se vai de encontro com a pregação ou não vai. Amém? Quem está entendendo? Ela corta a raiz, olha a inteligência do inseto, que Deus coloca no insetinho desse tamanho, e come aquela folha tóxica, com os níveis de toxicidade menores. Depois de comer aquela folha tóxica, que ela vai e começa a se explodir por dentro, e se transforma num casulo. Vira só líquido, ela vira só líquido num casulo. É mudança celular, é algo incrível, impressionante, é poder de Deus. Passa ali durante uns dias, e sai dali como uma borboleta, a coisa mais linda que a gente pode ver. Mais bonita do que essas borboletas que tem aí, laranja, sabe? Uma coisa linda mesmo. O nome, se eu não me engano, é folha de arroz, alguma coisa assim. E essa borboleta, olha o que aconteceu. Ela saiu do casulo, ela não voou 5 metros.
e ela caiu na teia de uma aranha. Eu confesso para os irmãos diante de Deus, que quando isso aconteceu me deu uma tristeza tão grande, porque eu pensei, meu Deus, acabou de sofrer a metamorfose, já vai morrer diante de Deus. Aconteceu, não é a historinha que eu estou criando aqui para, não, isso daí eu vi para depois hoje contar para os irmãos. Olha aqui, quando a aranha foi com tudo para cima dela para comê-la, na primeira mordida a aranha voltou para trás e jogou ela fora da rede. Adivinha por quê? Porque ela tinha se alimentado daquela folha tóxica. Irmãos, isso daqui é espiritual. Quando você se alimenta de Jesus, que é luz e é tóxico para Satanás, que é as trevas, o diabo ele corre da tua presença. Por que tem muito crente que o diabo anda abraçado com ele? Porque não se alimenta de Jesus, se alimenta das trevas. Por isso Paulo vai dizer, não sou mais eu que vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Então quando você está no Espírito, qualquer coisa que você olha, você leva para o mundo espiritual. O que a Bíblia fala? Resistir o diabo. Olha a aranha fugindo da borboleta, que maravilha. E quem foi que colocou dentro da lagarta já aquela mente, aquela sabedoria, para na transformação se alimentar daquela folha? Foi Deus. Só tem uma coisa que vai te transformar, meu irmão: você se alimentar de Cristo, mais nada te transforma. Não pense você, eu vou descer nas águas, por quê? Porque isso vai me transformar. Se você descer nas águas, você não ler Bíblia, você não cultuar a Deus, sua vida vai continuar de mal a pior do mesmo jeito. É uma dura, é uma triste realidade, mas que a gente vê todos os dias. Pessoas têm na cabeça, eu vou ser batizado para quê? Para entrar no reino dos céus. Batizar pode até fazer você entrar no reino de Deus, mas no reino dos céus vai ser as suas boas obras. Vai ser você viver a transformação, vai ser você dar vazão ao Espírito Santo, você ir lá no teu quarto, dobrar o joelho e falar: Espírito Santo, guia a minha vida, me dá sabedoria, muda onde eu tenho errado, não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal, Espírito Santo. Isso vai fazer você ser uma nova criatura. Agora a aparência, religiosidade, não muda ninguém. Amém? Quem está entendendo? Cuidado, o próximo é você, hein? Primeiro é o celular, depois... Amém? Vamos continuar? Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu... Olha aqui, vamos entender o que a gente está lendo, tá? Todo aquele que se irar contra o seu... Então Jesus está pregando para quem? Para os incrédulos ou para os crentes? Esse versículo aqui é para os incrédulos ou é para os crentes? Quem tem o costume de chamar o próximo de irmão? Os crentes. Então Jesus está falando com os... Pastor, por que o senhor está fazendo ênfase nisso? Porque aqui tem uma encrenca nesse versículo. Tem uma encrenca, tem uma heresia, uma má tradução da Bíblia tão grande, que a maioria dos religiosos usam este testemunho para dizer que crente pode perder a salvação. Hoje eles não usam mais. Sabe por que hoje eles não usam mais? Porque hoje qualquer um que quiser ter informação, quiser ter a Bíblia no original, no grego koiné, a pessoa consegue ter, que nem eu tenho no meu celular. Eu tenho todo o Novo Testamento no original grego koiné, já traduzido pelos mais fiéis estudiosos. Então aqui você entende a palavra de Deus. Agora, se você só ler com seus olhos e explicar com a sua boca, sem buscar sabedoria, você acaba metendo os pés pelas mãos. Você vai entender, vamos ler.
Se alguém se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto, um desprezo a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito, leia aí em voz alta o que está na sua Bíblia. Estará sujeito ao inferno do quê? Mas vem cá, então tem como o crente ser lançado para o inferno? E tudo que eu estou pregando para você nesses meses é uma mentira? Vamos para o original da Bíblia. No original da Bíblia, a palavra que está no grego koiné é ieva, que quer dizer gena de fogo, gena de fogo. Então, quando o padre traduziu a palavra gena de fogo para inferno, para a religiosidade dele, fez muito bem. Por quê? Para colocar medo no coração dos irmãos, dizendo, viu? Vigia, senão você vai para o inferno. Porém, na verdade, no original da Bíblia não é inferno. Entenda, no grego koiné, inferno, a palavra inferno nem existe. Inferno veio do latim infernus. No grego koiné o que existe é a palavra Hades, que faz referência ao mundo dos mortos, aonde é a sala de espera antes de ser lançado no lago de fogo. Ou seja, em nenhum país dá para se traduzir essa parte desse versículo como inferno. A nossa tradução está errada. Está entendendo o que é pregar o Evangelho? Destruir com as heresias. Aí talvez você me pergunte, pastor, como que eu nunca ouvi isso? Eu também me pergunto, porque essa palavra gena, ela aparece na Bíblia Sagrada, não é só uma vez, não, é 12. E as 12 vezes é traduzida na maioria das Bíblias da forma errada. Mas se você pegar a Bíblia de Jerusalém, que é da Igreja Católica, uma das Bíblias mais antigas, está traduzida do jeito certo. E a nossa Bíblia, que é protestante e evangélica, foi traduzida de um jeito errado. Sabe por quê? Porque até dentro das igrejas protestantes, a idolatria, a heresia, a religiosidade tem feito morada. Eu mandei vídeos hoje lá no grupo de estudos que eu tenho feito com pessoas que são conceituadas, pessoas que estudam a vida toda. E foi eu mandar o vídeo e 3 pessoas saírem do grupo. Porque a pessoa prefere se apegar na mentira, ter pacto com a mentira, do que se apegar com a verdade. A pessoa prefere ter compromisso com a mentira do que ter compromisso com a verdade. Você mostra a verdade nua e crua e a pessoa fala, não. No tempo medieval, a igreja católica já ficava vendendo diploma para entrar no reino dos céus, no paraíso. Pregos, dizendo que eram os pregos que transpassaram o corpo de Jesus. Bolsinhas, dizendo que era a bolsinha de Judas, onde carregava a oferta que era recolhida na época. Não é exatamente isso, muito semelhante a isso que você vê nas igrejas hoje em dia? Eu descobri que é na igreja católica, no tempo do Papa Clemente, que nasceu a crisma de ficar ungindo a testa e ungindo as casas para determinar bênçãos. Ou seja, abandona o azeite, meu irmão, esse azeite natural, busca o azeite espiritual, que é o Espírito Santo. Abandona as coisas palpáveis, adore a Deus em espírito e em verdade. Você não precisa de azeite. Azeite foi criado pelos homens, não foi criado por Cristo. Quando foi que Cristo ungiu alguém para abençoar? Mas eu também estou sendo reformado, porque um tempo atrás ainda eu tinha aqui, um cálicezinho com azeite. Antes de todo o culto eu ungia a cabeça, porque era 10 anos fazendo isso, como se dependesse daquilo dali para ter sabedoria, unção, força para fazer o culto. Mas não precisa. Claro, se algum irmão que não tem acompanhado as pregações liga para mim, pastor, traz um azeite ungido, por misericórdia eu vou lá, levo, mas já aproveito e prego,
A oração mais poderosa e que traz resultado é entrar no teu quarto e orar em secreto no nome de Jesus. Jesus nunca usou azeite para curar ninguém. Prego. Quem está entendendo? Está recebendo a palavra de hoje? Então você pode riscar na sua Bíblia essa palavra inferno e colocar Gena com 2 E. G-E-E-N-A. Que você não estará pecando contra Deus. Ou você crê ou você não crê. Uma coisa eu lhe digo, estude. Estude. Vá procurar os originais. Hoje em dia a gente é muito abençoado. Hoje em dia a gente tem conhecimento na palma da nossa mão. O problema é que muitas vezes a gente usa o que está na palma da nossa mão para as coisas ruins e não para as coisas boas. Pastor, e o que é gena de fogo? Ah, agora sim a gente pode continuar a pregação. Quem quer saber o que é gena de fogo? Quando o Senhor Jesus, entenda, nesse versículo, Jesus usou 2 coisas que os judeus entenderam na hora, mas que a gente não entende. Primeiro, o que Jesus usou? Diga 3 julgamentos. A palavra julgamento nesse versículo aparece 3. Por quê? Porque lá em Israel era natural, antes de ser morto ou preso, passar por 3 julgamentos. E para nós que somos cristãos, o que representa esses 3 julgamentos? Diga, o tribunal de Cristo. Os 3 julgamentos representam o tribunal de Cristo. Pastor, o que é o tribunal de Cristo? A gente vai ler textos e vai ver o que é isso. E eu sei que alguns irmãos aqui já sabem, glória a Deus. Quem já sabe? Aleluia. Quem já sabe? Eita glória. Amém. Está entendendo a palavra? Então a primeira coisa que Jesus falou, e os judeus na hora se ligaram, os 3 julgamentos, porque para ser preso tinha que passar por 3 julgamentos. Segundo, a gena de fogo, na hora eles entenderam o que era. Sabe o que é a gena de fogo? Lá em Israel, é um lugar como um buraco gigantesco, aonde é depositado o lixo da cidade. E eles colocam fogo naquele lixo. Você já viu como que o lixo, ele dá gás, como ele incendeia fácil? Quem sabia? Um tempo atrás aqui no Brasil a gente teve um shopping que teve que ser fechado, porque estava arriscando explodir. Por quê? Porque foi construído em cima de um antigo lixão que foi aterrado. Quem se lembra dessa notícia? Pronto. Aqui no Brasil o natural é encher o lugar de lixo e aterrar. Lá não, lá vai queimando lixo. Inclusive, em alguns momentos, eles lançam até enxofre, para o fogo não apagar. E era nesse mesmo lugar, nesse mesmo lixão, nessa gena de fogo, onde ficava queimando lixo, que eles lançavam também os cadáveres dos criminosos da época que eram mortos. Então os criminosos, os homens maus eram lançados na gena de fogo. Automaticamente os judeus, discípulos de Jesus, entenderam: se eu for um mau cristão, eu vou ser lançado na gena de fogo. Claro que alguém pode assistir isso e falar: heresia! Só que eu tenho textos na Bíblia para mostrar que isso é verdade. E quem grita dizendo que é heresia, pode pregar para mim dizendo que eu estou ensinando a mentira? Porque eu não estou aqui para perder meu tempo com vocês, irmãos. Eu não estou aqui para ter um cabide de emprego. Deus sabe disso. Eu estou aqui para cumprir o que Ele me deu, pregar o evangelho do reino, tirar os irmãos da heresia, porque eu fiquei muito revoltado quando eu entendi que eu só estava sendo usado, que eu só era mais uma ovelhinha para os mau pastores tirar a gordura, a lã, e satisfazerem os seus prazeres na carne. Então eu cansei. Falei: uma vez que Deus está me revelando, eu não vou guardar só para mim. Eu vou contar, e quem quiser vai aprender. Amém? Então vamos a alguns textos para a gente entender tudo isso. Primeiro, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Não tenho nada marcado aqui na Bíblia desses textos também não, hein? Então a gente tem que abrir quase que junto. Para falar a verdade, 2 Coríntios
capítulo 5, versículo 10. Eu cheguei. Está com a Bíblia em casa? Pelo amor de Deus, hein? Guarda, anota, arrisca. Nunca mais na sua vida dê o luxo para esquecer um negócio desse. Nunca mais, pelo amor de Deus. Isso daqui não é de João Batista, não é Igreja de Cristo, Evangelho do Reino, placa. Isso daqui é o Senhor Jesus Cristo nos ensinando. Olha o que diz aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Olha só. Eita, tem uns irmãos que ainda estão procurando. Vamos esperar. É o relacionamento com a Bíblia que não está tão aceso, mas vai acender em nome de Jesus. Posso ler? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de quem? Ou seja, você sabia que você vai ter que comparecer no tribunal de Cristo? Você sabia que você está justificado, salvo, mas você vai ter que prestar conta das tuas obras no corpo? Como você viveu a tua vida a partir do momento que você aceitou e confessou e chegou ao pleno conhecimento que Cristo é o Filho de Deus, o pleno conhecimento da verdade? Porque eu digo para os irmãos que tem muito crente que está 40 anos dentro da igreja e não sabe disso. E por isso vive uma vida assim, ó. Porque pensa, o que faz aqui fica aqui. Olha o que diz. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do quê? Ou seja, a gente vai aparecer no tribunal de Cristo, na volta de Cristo, mas a gente vai prestar conta do que fizemos no nosso corpo quando vivemos aqui na terra. Dá para entender? Vai então no livro de Romanos. Romanos é para frente ou para trás da Bíblia? Glória a Deus. Então volta aí, Romanos capítulo 14, versículo 10 e versículo 12. Chega. Vamos lá. Opa, cheguei não. Tinha que voltar mais uma folha. 10 e 12. Veja que o novo mandamento que Jesus entregou fala que nós não podemos desprezar o irmão, não podemos nos irar contra o irmão. Ou seja, se nós não desprezar e não irar, quanto menos matar. Já corta o mal pela raiz. E aqui em Romanos capítulo 14, versículo 10 diz: Tu porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Versículo 12. Assim pois, cada um de nós dará contas de si mesmo para quem? Mais uma vez, para quem aqui nunca ouviu falar sobre o tribunal de Cristo, já ouviu 2 vezes só numa reunião. Que maravilha. Para quem não sabia o que ia acontecer no dia da ressurreição, você hoje está tendo uma clareza enorme. A primeira coisa que vai acontecer no dia da ressurreição, passar pelo tribunal de Cristo. Um dia eu quero avançar com os irmãos. Um dia eu vou avançar com os irmãos. Mas agora ainda não. Primeiro você tem que receber isso daqui, para depois a gente avançar. E saber o que acontece depois do tribunal de Cristo para quem tem galardão. Porque para quem não tem galardão, para quem tem maus obras, eu vou te mostrar hoje. Amém? Agora para quem tem galardão, eu vou te mostrar outro dia, que aí é uma revelação mais tremenda. Amém? Vamos continuar. Aonde agora? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e 5. Posso ler? Meu Deus, irmão, depois eu atraso o culto, você fala, pastor, porque o senhor demorou. Não demorei não, você que demorou para abrir a Bíblia. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e 5. Olha o que Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo. Porque de nada me argui a consciência, ponto e vírgula. Contudo, nem por isso me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo,
até que venha o Senhor. Até que o quê? O quê? Ou seja, Jesus ele vai. E Paulo está dizendo o seguinte: não julgue nada antes do tempo, até que venha. Porque quem vai julgar? Quem vai julgar? O Senhor. E aí você vê um irmão pecando, um irmão tendo uma fraqueza, e você já quer lançar a vida do irmão no inferno. Não estou falando com os irmãos aqui, estou falando com você, pastor. Você que está assistindo aí, se alimentando, para com isso, meu caro. Hoje em dia os que mais condenam as pessoas ao inferno são os pastores, são os pregadores, são os líderes religiosos, que qualquer coisinha, irmãos, cuidado do inferno. Sai alguém da igreja, vem outro irmão falar: ô pastor, eu vi o fulaninho lá no boteco. Foi para o inferno. É isso que falam. Mas o que a Bíblia Sagrada diz? Não julgue nada antes do tempo. O apóstolo Paulo ainda vai dizer: você que está de pé, cuidado para não cair, tá bom? Você que fica se achando melhor do que os outros, cuidado, porque amanhã depois é você que está com a cara no chão. E Deus ainda permite só para disciplinar, para ver se a pessoa fica mais humilde, menos arrogante. Porque o crente recém-convertido é arrogante demais. Ele pensa que é melhor do que todo mundo, que ele arrebenta, que ele é o cara. Aí olha o que Deus faz: dá aquela disciplina, que nem Pedro. O Senhor é o Cristo. Jesus falou: bem-aventurado tu és. Aí Pedro, quando Jesus falou: eu vou morrer por vocês, Pedro falou: eu vou morrer junto com o Senhor. Jesus olhou: ainda hoje vai me negar 3 vezes. Caiu. Era tão cheio de si, mas era puro ego. Vença o ego, vença a arrogância. Saiba que eu e você estamos em uma condição de fraqueza, por sermos constrangidos a viver nessa carne. Eu e você necessitamos da graça de Deus para permanecer de pé. Eu e você não somos melhores do que ninguém. Eu e você não devemos julgar, acusar, condenar ninguém. Quem está entendendo? Posso continuar? Posso? Diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas. Isso aqui é muito poderoso, tá? Olha só, não só o Senhor trará as coisas ocultas das... Veja que já está falando das trevas, mas está falando que as trevas ainda estão ocultas. Sabe o que isso está sugerindo? Que Satanás, ele esconde o que ele faz ao máximo. Ao máximo. É Satanás purinho aquilo dali. Mas ele se esconde tanto que a pessoa pensa: não, isso daí foi o homem que criou. Não, isso daí é natural, qualquer um faz. Mas Satanás está atrás daquilo, te escravizando. Está entendendo? Não, isso daí é o erro de um homem ou de uma mulher. Não. E o diabo está atrás daquilo. Mas ele esconde, ele é especialista em se esconder. A Bíblia fala que ele se veste até de anjo de luz. E é Satanás. Hoje eu tenho clareza disso. Eu sei que por muito tempo eu servi a ensinamentos de demônios. Hoje eu sei. Talvez você ainda não caiu nessa real e não aprendeu tão profundamente a palavra. Mas a verdade é que quando a gente servia a heresias, não era heresias apenas de homens, era ensinamentos de demônios, que aqueles homens haviam abraçado e lançado para a gente. Então é muito grave. E tudo por quê? Porque ele faz as suas coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte. Ou seja, está falando sobre o que esses versículos? O tribunal de Cristo. O dia que tudo que está oculto vai ser indiferente. Principalmente o que está dentro do nosso coração. Amém? Tipo assim, qual o motivo de você estar aqui hoje na igreja? Vai ser revelado no tribunal de Cristo. Qual o motivo de eu estar em cima do altar aqui hoje?
vai ser revelado no tribunal de Cristo. Então o que adianta você me enganar ou eu te enganar? O que adianta a gente ficar perdendo tempo? Não, vamos viver para Cristo e ponto final. Não vamos ficar um julgando o outro, um falha no outro. Vamos olhar para Deus e saber que no tribunal de Cristo tudo que estava oculto vai ser o quê? Ah, meu irmão, quando você tem esse entendimento, você começa a ter paz. Você já nem se preocupa que os outros falam. Se tem alguém assistindo falando heresia, mentiroso, amém. É Cristo quem vai me julgar. Eu vou prestar conta para Cristo. Que os outros pensam de mim, ó. Entendendo? Quem entende? Vamos continuar? Vamos agora no capítulo 3 de 1 Coríntios, voltando uma folha, né? No versículo 13 ao 15. Isso daqui é chave. Isso daqui é chave. Isso daqui faz você entender a gena de fogo. Só que eu queria mostrar para você primeiro o tribunal, para depois mostrar a gena. Quem está entendendo? Você crê no tribunal agora, depois de ver os textos? Quem crê? Quem crê? Deixa eu ver. Que pelo amor de Deus, né, irmão? Se você não crê depois de ver na Bíblia escrita, eu não sei mais o que fazer. Aí é porque o Espírito Santo não está dentro de você, é carne. Que quem tem o Espírito Santo, ao ver na Bíblia, abre o coração. Eu creio assim. Amém? Aqui também fala do tribunal de Cristo. Mas aqui o apóstolo Paulo fala do tribunal de Cristo resumidamente, usando a palavra, alguém sabe? Dia. Quando você vê a palavra dia com D maiúsculo, não é qualquer dia, é o dia da volta de Jesus, é o dia da manifestação do Senhor Jesus, é o dia do tribunal de Cristo. E olha como o contexto mostra que é verdade. Olha o que diz no versículo 13: manifesta se tornará o quê? A obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ou seja, as suas obras, a sua fé, o seu amor a Deus já está sendo provada pelo fogo agora. Por que você acha que tantas vezes você cai? Por que você acha que tantas vezes você se pega murmurando, reclamando, pecando? Porque a sua obra ainda não é uma obra de ouro. A sua obra ainda é uma obra de madeira, de falha, de palha, de fênor. Então quando o fogo aperta, ela se queima. Agora você também que diz, pastor, graças a Deus, muito tempo vem a tentação e eu consigo governar o meu corpo, eu tenho domínio próprio. É porque a sua obra já não é mais de madeira, palha ou fênor. A sua obra já tem sido de pedras preciosas, ouro. Mas o fogo vem da mesma forma. Da mesma forma que o fogo vem para o carnal, o fogo também vem para o homem espiritual. E é exatamente no fogo que a gente se torna mais do que vencedor. É muito bonito falar, né? Com Cristo nós somos mais. Mas vai ver os versículos antes disso que Paulo está dizendo. Fome, nudez, espadas, perigo de morte. Em tudo isso somos mais. Ou seja, nós temos passado pelo fogo e a nossa fé não tem se queimado. Nós temos passado pelo fogo, tem nos perseguido, procurando falhas nossas para tentar desmascarar, para tentar falar mal, e não acham isso daqui. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos mais, é o que Paulo está dizendo. Quem quer ser mais do que vencedor? Então cuidado com as tuas obras. Porque se a sua obra se queimar no fogo, diz ali, aliás, vamos primeiro, se a sua obra não se queimar no fogo, versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá, ou seja, sua obra permaneceu, você tem galardão, você vai entrar no reino
dos céus. Outro dia eu quero me ater a isso. O que vai acontecer no reino dos céus? O que vai acontecer depois do momento que a gente for ali, legitimado como crente vencedor? Outro dia eu entro nesse sentido. Primeiro vamos entrar no sentido do crente derrotado pelo pecado. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através, olha o que a gente leu, dentro desse versículo está a guena de fogo, e hoje você vai conseguir entender isso. Se a obra de alguém por quê? Porque foi obras ruins, foram obras de madeira, obras de fênor, obras de palha, foram obras da carne, não foram obras do Espírito. Serviu a Deus na carne, serviu a Deus de aparência, não serviu a Deus de coração. Quem está entendendo? E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Que dano é esse? Eu já preguei para os irmãos, hoje eu não vou me ater a isso, mas eu já preguei que é o dano da segunda morte. Que o vencedor lá em Apocalipse, no capítulo 2, fala que não vai sofrer o dano da segunda morte. O vencedor não, mas o perdedor vai. E o que é o dano da segunda morte? No mesmo versículo está a resposta. Sofrerá um dano, todavia o será salvo por intermédio. Que fogo é esse? O mesmo fogo de Mateus capítulo 5. Que fogo é esse? A guena de fogo. Que Jesus está dizendo: se você se irar contra o seu irmão, se você desprezar o teu irmão, se você xingar o teu irmão de tolo, você vai passar pelo julgamento e vai ser lançado na guena de fogo. Você vai ser salvo, mas você vai sofrer um dano. Você está entendendo? E os crentes tudo brincando de ser cristão. Ah não, a graça, vamos botar rock dentro da igreja. A graça, vamos se envolver com as irmãzinhas. A graça, vamos lá usar uma droga, vamos lá beber. A graça me basta. Calma, espera o que está te esperando, calma. Você vai conhecer o que é a gena de fogo se você não se arrepender. Você entende? Está vendo por que os cristãos, na época da igreja primitiva, tinham força para morrer por Jesus? Não só de se santificar, mas morrer, cortado no meio, crucificado, comido pelos leões. Está vendo por quê? Porque eles eram firmados na palavra, não no oba-oba. Não nos sinais. Tem gente que só, eu vou na igreja porque por causa de sinais. Os sinais não me interessam mais. Os sinais que Deus fizer, toda a glória é dele. Mas eu não estou mais firmado em sinais, eu estou firmado na palavra. Pastor, mas eu estou preocupado com sinais. Tem um monte de igreja aí que é só de libertação, milagre. Pode ir lá. Só que uma coisa eu lhe digo: por causa da avareza humana, da ganância e da arrogância, essas igrejas não têm o reino dos céus para te dar. Só tem os sinais para esse mundo. O apóstolo Paulo, ele diz que o dom supremo não é o dom de milagres, de profetizar, de curar. O dom supremo é o amor. Sabe por quê? Porque quando vir o milênio, o que Jesus vai levar em consideração e continuar praticando e cobrando dos seus crentes é o amor. No milênio não vai ter mais milagre nenhum. No milênio não vai ter mais nenhum demônio manifestando. Porque tudo isso já vai ter passado. Jesus é quem vai estar reinando nessa terra. E o crente que tiver amor vai reinar ao lado dele. Então que fogo é esse do versículo 15? Que fogo é esse? A gena de fogo. Você quer ver lá em Apocalipse que fala que o vencedor não vai sofrer o dano? Vamos lá em Apocalipse. Falei que ia entregar tudo, não falei? Vamos lá em Apocalipse. Eu vou achar que agora que eu não tinha preparado, porque eu já tinha pregado isso para os irmãos. Mas pode ter alguém que está aqui hoje ouvindo isso pela primeira vez. Deixa eu achar aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 11.
Aliás, pode ir no versículo 10 também, porque no versículo 10 diz assim, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Que prova é essa? Digo fogo. Digo fogo, que já começa a nos provar aqui. E quem é aprovado não passa pela jena de fogo. Quem é reprovado aqui, além de ser queimado aqui, ainda vai ser queimado na jena de fogo. Continuando. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Irmãos, olha aqui. Coroa não é salvação. Coroa é posição no reino. Por quê? Porque coroa você pode perder. O Senhor Jesus Cristo disse, cuidado, para que ninguém tome de ti a tua. Tem como tomar de ti a tua salvação? Não, mas a coroa tem. Então coroa é posição. E ele está dizendo, quem é fiel até a morte, ele dá a coroa. E por favor, né, vença esse bloqueio. Esse fiel não é dar o dízimo. Porque fiel nas igrejas hoje é só dízimo. Não, não tem nada a ver com dízimo. Fiel até a morte é você guardar a palavra de Deus, as boas obras, a justiça. Se apanhar na face direita, da esquerda, até a morte. Porque tem crente, irmão, que só é crente enquanto o negócio está bom para o lado dele. Se apertar, já começa a excomungar, querendo bater, murmurar. A jena de fogo espera. A jena de fogo espera. Quem está entendendo? Isso dói. Eu mesmo era aquele crente que enquanto está tudo bem, amém. Quando a coisa ficava ruim, era minha esposa que sofria dentro de casa. Pastor, mas o senhor é pastor, filho. Eu estava debaixo de ensinamento de demônios, filho. Então, o que eu vi os bispos fazer, eu queria fazer também. Quebrar a porta, chutar, xingar, humilhar a esposa perto dos outros. Tudo a gente via assim, ó. E a gente queria fazer igual. Porque pensava, são homens de Deus, faz isso, então a gente é homem de Deus, pode fazer também. Eu não toco muito nesses assuntos, mas hoje a pregação está muito profunda. Hoje você está recebendo algo mais sólido. E uma grande preocupação que o Senhor Jesus Cristo tem com você é que você não retroceda. Que você não volte a comer o vômito que você já vomitou. Quem entende isso? Vamos continuar? Pelo menos eu falo com governo do que eu falo, porque eu vivi. Eu vi. Tem muita gente que fala só para ganhar visualizações no YouTube, no Facebook, já faz um canal só para aquilo. A jena de fogo espera o camarada também, porque a gente não pode ser um veículo de escândalo. Por isso que eu não fico trazendo aqui as piores coisas que eu já vi pelos bastidores de ministérios. Quem está entendendo? Não é isso que eu trago para você, eu trago revelação da palavra. Amém? Olha o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Então não é só para uma igreja. É enquanto tem igreja aqui na terra, essa carta fala com a igreja. O que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Quem é o vencedor? Digo o que tem boas obras. E qual é o dano da segunda morte? Vai em Apocalipse no capítulo 21. Falei, eu vou entregar tudo. Por isso tanta luta no início do culto para começar a reunião, né? Primeiro o pastor ficou na porta esperando o irmão chegar. Aí o irmão não chegou, já comecei o culto atrasado. Depois não sai som lá no celular. Isso é espiritual. Só que é na perseverança, resistindo o diabo, que ele foge da gente. E agora, graças a Deus, os irmãos estão se alimentando, está sendo gravada para ficar ali até Jesus voltar para quem quiser ouvir gratuitamente. Amém? E sinceramente, se você que tem Facebook, você não compartilhar uma pregação dessa, você está perdendo um grande galardão no tribunal de Cristo. Porque a pessoa que você conseguir levar essa pregação pura, límpida, até ela, para abrir os olhos dela, pode ter a certeza que você vai colocar um belo sorriso no rosto do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, isso é ganhar almas.
Ganhar almas é isso daqui, é levar a pessoa a conhecer a verdade, não é levar dentro da igreja. Às vezes você leva a pessoa dentro da igreja, dependendo da igreja, você está perdendo a alma dela. Que ela põe o pé lá uma vez e nunca mais volta. Que às vezes a pessoa que está no mundo, vai na igreja uma vez, consegue ter uma visão mais clara do que quem está lá dentro sendo enganado, escravizado uma vida toda. Por isso que era tão difícil outra hora a gente levar alguém para a igreja. Vamos lá, continua. Abriu Apocalipse capítulo 20, né? Eu falei 21 que aí já fica na página. Capítulo 20, no versículo 14. Então, a morte e o quê? Mas se você abrir no grego koiné, a Bíblia no original, não está a palavra inferno, está a palavra Hades. Não está a palavra Gena, está a palavra Hades. Ou seja, são coisas de... Eu gravei tudo, está no meu celular, eu fiz screenshot, circulei, porque se alguém aparecer falando, eu quero ver os textos para acreditar, com toda alegria eu vou mandar para a pessoa e a pessoa vai poder ver que a palavra no grego koiné, no original, não é a mesma palavra usada aqui para inferno e lá em Mateus capítulo 5, versículo 22. Lá é Ieva, aqui é Rhodes, uma palavra assim, porque eu ainda não me aprofundei no grego, mas tenho desejo. Em nome do Senhor Jesus, para conseguir entender mais profundamente. Vamos lá. Então, a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago, qual que é o dano da segunda morte? Qual que é o dano da segunda morte? O lago de fogo. Qual que é o dano que o crente perdedor ele vai passar? O lago de fogo. Qual a diferença entre o crente e o ímpio? O crente passa lá pelo tempo determinado por Jesus segundo as suas obras. O ímpio entra lá e não sai mais. Está entendendo? Eu não sei como ninguém aqui quebra uma cadeira, grita alguma coisa. Porque se falasse isso para mim um tempo atrás, eu discutia. Falava, vai ter crente que fala, como que é isso? Vai passar no lago de fogo e depois vai sair? Heresia! Mas hoje, para mim falar isso daí, eu vou ter que rasgar essas páginas da minha Bíblia. Porque hoje nós temos tudo mastigado para a gente chegar a esse entendimento. Eu vou te falar mais. Vou te dar mais um argumento que o crente que prefere viver uma vida em pecado vai passar pelo fogo vingador. Abra sua Bíblia em Hebreus. Falei, né? Vou entregar tudo. Eu estou acabando, mas eu vou entregar tudo. Hebreus capítulo 10, versículo 27. Eu não sei, irmão, eu não sei. Mas ainda que eu tivesse que trabalhar amanhã 5 horas da manhã, com uma pregação dessa, eu passava a madrugada ouvindo. Eu não sei se você dá esse valor para a palavra de Deus, mas eu, seu lugar, passava a madrugada. Capítulo 10, versículo 27. Cheguei. Amém. Cheguei, mas está meio escondido aqui. Capítulo 11, capítulo 10, 27. Amém. Mas vamos pelo 26. Posso ler? Olha o que diz aí. Irmãos, essa daqui era uma mensagem que eu gostava de pregar. Vou confessar para você. Eu gostava de pregar. Sabe por quê? Porque como eu não entendia a palavra, eu ficava colocando medo no coração dos irmãos. Viu? Vai para o inferno, tá? Quem praticar pecado vai para o inferno. Só que hoje, pastor, mas o senhor era assim, irmãos. Qualquer pastor que fique colocando medo no povo de ir para o inferno, é assim. Se deixa levar pelo poder que tem, pela posição que tem. Já não está mais preocupado em aproximar as pessoas de Deus, só está preocupado em que as pessoas não saiam da sua igreja. Essa é a preocupação. Está entendendo? Quem está entendendo? Mas olha o que isso quer dizer com todos os textos que a gente já leu. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha aqui, quando você chega ao pleno conhecimento da verdade, Jesus Cristo, Ele paga o preço de todos os teus pecados para você ser chamado, se tornar filho de Deus.
Se depois de você se tornar filho de Deus, você voltar a praticar o pecado, Jesus não vai morrer de novo pelo teu pecado. Você vai ter que pagar o preço pelo teu pecado. Não, pastor, mas deve ter um jeito aí para amenizar. Tem, e eu vou te mostrar na palavra. Mas entenda, de Deus não se zomba. E Deus sabe a verdadeira índole do coração da pessoa. Porque tem gente que fala, não, se eu me arrepender, Deus perdoa. Mas diz que se arrependeu hoje e amanhã está fazendo coisa pior. Você acha que Deus perdoou? Vai no tribunal de Cristo e você vai ver o que Jesus vai te falar. De Deus não. Então para com esse negócio, me arrependi, amanhã está fazendo coisa pior. Para com isso, é melhor você ter vergonha na cara e falar, é um pecado que eu tenho. Mas eu busco de Deus força para conseguir me arrepender e parar. Aí Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Enquanto você ficar se enganando, fazendo, aí passou aquele desejo, né, já encheu, né, o corpo, a carne, segundo o que ela queria, e passou o desejo, Senhor, me perdoa. Passa 2 dias, dá aquela abstinência, quer de novo. E faz pior do que fez 2 dias atrás. Que arrependimento é esse? Que arrependimento é esse? Quem está entendendo? De Deus ninguém zomba, igreja. Então vamos ser sinceros com o nosso Deus. Ele sabe que a nossa estrutura é fraca. Amém? Pelo contrário, olha só. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ou seja, não resta sacrifício. A pessoa aceitou Jesus, chegou no pleno conhecimento da verdade, batizou, confessou que Jesus é o Cristo, voltou a viver uma vida deliberadamente no pecado. Não tem mais sacrifício. É ela que vai ter que passar pelo fogo que está preparado para os demônios. Não está preparado para o crente, mas pelo crente que está vivendo uma vida pior do que a vida do diabo, ele vai passar pelo fogo também. Aí eu te falo, por que as igrejas não pregam isso? Você quer uma coisa que vai dar o crescimento na igreja maior do que essa pregação, do que pregar a verdade? Mas as igrejas não pregam isso porque é o caminho mais fácil. Para você pregar isso daqui, você vai ter que estudar, você vai ter que investir tempo da tua vida, você vai ter que orar, você vai ter que buscar. Para pregar heresia não, você assiste meia hora ali, viu o que o seu líder falou e faz igualzinho. Acabou. É mais fácil. Você entende? Eu não, sinceramente, hoje eu falo de coração. Hoje eu não estou preocupado com o tempo. Hoje não. Outros dias eu fico. Hoje não. Porque isso daqui se refere à vida eterna, ao milênio, à volta de Jesus. E pode acontecer que para uma criança que não tem sabedoria, que é ingênua, isso daqui não tem valor. Mas para você que é adulto, duvido. Só se você está muito cego pela carne. Porque o que o pastor está pregando para você aqui hoje é o que você vai ouvir da boca do Senhor Jesus, de uma forma límpida. Quem entende? Vamos continuar? Versículo 30. Vamos lá para o versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu. Olha o que Jesus está dizendo. Deixa que do meu povo eu cuido, a mim pertence a vingança. Ah é? Eu morri por você, eu sofri por você. Eu me fiz pobre para você ser rico. E tudo que você fez foi satisfazer o adversário que eu resisti? Tá bom, vem cá. Vamos colocar os pingos nos i. Vem cá. Vem prestar conta de como você viveu sua vida. É isso que é evangelho. Só que isso não é evangelho da graça. Isso é evangelho do reino. Pastor, mas como que isso é uma boa notícia? Bom, se você olhar para o lado, que se você viver uma vida reta, Jesus vai fazer que você reine com Ele, é uma boa notícia. Agora, se você quer persistir no erro, no pecado, aí é uma má notícia para você, mas pelo menos está abrindo seus olhos. Quem está entendendo? Amém?
Vai em Hebreus ainda no capítulo 12, uma folha na frente, versículo 11 e 13. Posso ler? Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Olha o que Jesus está falando contigo. Eu sei que na hora que eu estou puxando a tua orelha, você não fica alegre, eu sei disso. Qualquer criança na hora que apanha, por mais que ame o pai e a mãe, fica braba. Sim ou não? E a Bíblia sabe disso. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ou seja, na hora dói, mas depois produz tanto fruto bom, que a pessoa até esquece da repreensão. Você acha que Jesus não sabe que na hora que lançar alguns na guena de fogo, os camaradas vão ficar irritadíssimos? Sabe. Só que amanhã depois, quando quebrar o ego dos camaradas, quando matar a alma, a vida na carne dos camaradas, e tirar eles ali como uma nova criatura, e introduzir eles na eternidade, e eles ver Satanás e seus demônios, e os homens incrédulos ficarem sofrendo, eles vão ficar tão alegres, eles vão dar tanta glória a Deus. No momento da disciplina não, no momento da disciplina eles vão ficar... Como que Jesus me ama e eu aqui queimando, sofrendo? Só que amanhã depois, quando eles se quebrantarem e serem tirados dali, eles vão olhar para trás e vão dizer: o meu tempo de repreensão passou, agora eu vou habitar com Deus pelos séculos dos séculos. E Satanás e seus demônios e os incrédulos vão continuar no lago de fogo eternamente. Ou seja, mesmo com a disciplina não tem como não amar a Deus. Quem entende isso? Mas o melhor é não ser disciplinado, né, irmãos? Sim ou não? Guarde isso que eu vou te falar. Vai ter pessoas que na disciplina vão preferir não ter nem nascido. Na hora da disciplina vão dizer: era melhor que eu nem tivesse nascido, mas nasceu. Viveu do jeito que viveu. Agora é a hora da disciplina. Quem entende? Olha o que o Senhor Jesus diz lá em Apocalipse. Vai lá em Apocalipse. Estou acabando. Agora eu estou mesmo. No capítulo, eu acredito que é o capítulo 3, 3:19. E quem é bom de Bíblia aí já deixa aberto na primeira epístola de João, que aí a gente acaba a mensagem de hoje. Graças a Deus está gravado. E quem quiser se aprofundar no assunto é só assistir e anotar os textos, e que o Espírito Santo dê iluminação, sabedoria, para que nunca mais se esqueça da palavra. O que diz aí em Apocalipse capítulo 3, versículo 19? O Senhor Jesus Cristo dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Ele repreende e disciplina quem? Então não tem essa história: está me disciplinando porque não gosta de mim. Hebreus capítulo 12 fala que se você não está sendo disciplinado por Deus, é porque você é bastardo e não é filho. Se você, olha aqui para mim, olha aqui. Se você pecou e as coisas estão dando errado para você, dê glória a Deus. É porque Deus tem você como filho e Ele repreende e disciplina quem Ele ama. Agora se você, olha aqui para mim. Se você, ou alguém aqui, mas eu creio que não, Deus abençoe, né? Pelo que eu estou convivendo com os irmãos. Se você está assistindo essa pregação, você vive em pecado e tudo dá certo para você, eu tenho uma má notícia. É porque você ainda não é filho, você é bastardo. Quem vive fazendo tudo o que é de errado e vive uma vida de rosas, é porque já está do jeitinho que o diabo quer. Agora os filhos, pecou, o cajado come. E glória a Deus por isso, porque assim a gente é aperfeiçoado nessa terra. Amém? Para acabar a mensagem de hoje, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 6. Posso ler?
se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, para você ver, a minha tradução aqui é tão ruim, mas tão ruim, que aqui com Ele ainda está com E minúsculo. E Ele é Jesus, Ele é Deus, então tem que estar com E o quê? Você vê em que mundo a gente habita. Olha só, em Minas Gerais, aqui Belo Horizonte, se eu não me engano, acho que foi em Belo Horizonte, fizeram um estudo para comparar a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista atualizada, essa daqui que eu uso e está toda rabiscada, porque eu mudo tudo que eu vejo que está errado. Fizeram um estudo profundo e viram que na tradução há mais de 8.000 erros de palavras que estão trocadas. Ou então que nem esse erro grotesco que fala de Jesus e o E está o quê? Minúsculo, quando tem que estar maiúsculo. Para você ter uma ideia. Eu até estou pesquisando, e você que tem o intuito de comprar uma Bíblia mais fiel às Escrituras, é a Bíblia trinetariana. Depois eu mando no grupo lá o link, ou se alguém quiser fala comigo que eu te mando o link. Eu já salvei no Mercado Livre, quando eu tiver condição eu vou estar comprando ela. Por quê? Porque ela parece que tem 500 erros mais ou menos, perto de 8.000, já melhorou bem ou não bem? E aí, se você puder, futuramente, quiser comprar também a Bíblia, ou então se você quiser em PDF, eu compartilho com você, é a Bíblia original, com cada palavra ali traduzida, e do lado a João Ferreira de Almeida. Aí dá para você ver onde é que estão os erros na João Ferreira de Almeida. Amém? Está ali no celular, se alguém quiser eu compartilho. Para acabar a mensagem de hoje. Ora, aliás, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos Ou seja, de Deus não se zomba, ninguém consegue enganar Deus. Se eu falar, eu amo Deus, eu sou de Deus, e eu ando no egoísmo, eu ando na avareza, eu ando na prostituição, é mentira, é da boca para fora, eu estou enganando a mim mesmo. Não tem como eu dizer que eu amo Ele, que é luz, e viver só estou enganando a mim mesmo, não engano nem os outros, porque os outros conseguem ver os frutos nossos, quem entende. Continuando, versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele, mais uma vez, Ele, letra minúscula, está na luz, mas na verdade é maiúscula, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então você que diz assim, pastor, eu não quero ir para a Jena, eu não quero chegar no tribunal de Cristo e ser repreendido. Se você andar em comunhão com os teus irmãos e andar com Jesus, então o sangue dele vai te purificando dos pecados. Então a cada manhã a misericórdia dele se renova na tua vida. Continuando, vamos lá. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos... Ou seja, pastor, eu quero chegar lá na Jena, no tribunal de Cristo, e não ter que pagar pelos meus pecados. O que eu tenho que fazer? Faz assim, eu vou te dar uma chave para você entrar no reino dos céus. E eu utilizo essa chave todo dia, porque eu também, infelizmente, tenho pecados. Que chave é essa? Diga, eu tenho que confessar os meus pecados. Diga, eu tenho que me arrepender. O se arrepender e confessar é o segredo do crente vencedor aqui na terra. Mas você entendeu o que é se arrepender, né? Não é dizer hoje me perdoe e amanhã depois fazer 2 vezes pior. É de fato e de verdade você se arrepender e começar a orar. Espírito Santo, não me deixe cair em tentação. Deus, não me deixe cair em tentação, mas me livra de todo... Imagina, sem esse versículo hoje o clima ia ficar pesado. Todo mundo pensando, Jena de fogo, meu Deus. Mas aí a gente fecha com chave de ouro. Tem o caminho para você ser perdoado dos pecados que você cometeu até aqui. Confissão e arrependimento.
chorar aos pés de Jesus. Se lembra aquela, ó, Deus me entregou isso agora, glória a Deus. É assim que o Espírito Santo trabalha. Se lembra daquela, tanto a prostituta como aquela empregada doméstica que chorava aos pés de Jesus, e o judeu, dono da casa, falava, se ele fosse profeta ia saber que essa mulher é pecadora, mas como ela estava ali arrependida, se humilhando, confessando ao Senhor os seus pecados, reconhecendo as suas fraquezas, ali ela foi perdoada, porque Jesus Cristo disse, os teus pecados estão perdoados. Você que está abrindo o coração para essa mensagem hoje, Jesus está perdoando os teus pecados. Porque só consegue abrir o coração para essa mensagem aquele que quer mudar. Quem não quer mudar, não consegue. Quem entendeu a palavra de hoje, se coloque de pé por gentileza. Diga glória a Deus. Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Vamos fazer a oração final. Poderoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa clareza. Eu fico imaginando quantos católicos da época medieval, quando ainda não havia a igreja protestante, quanto deles não quiseram receber uma sabedoria dessa, uma palavra dessa, e estava escassa por causa da apostasia. E justamente, Senhor, no nosso tempo, Senhor, com grande misericórdia, o Senhor abre os nossos olhos. Meu Deus, nós somos tão beneficiados, que hoje nós podemos ter a Bíblia na palma da nossa mão. Isso daí era impossível alguns anos atrás, Pai. Obrigado, Senhor. Ah, Espírito Santo, nos dá força para termos obras justas, bons frutos, boas obras, obras melhores do que as obras dos religiosos, dos fariseus. Ah, Senhor, conta conosco para o teu reino crescer nessa terra, que a nossa vida contagie, que a nossa vida, Senhor, leve, transmita o teu Espírito Santo para as pessoas que vivem ao nosso redor. Pai, eu oro pelo teu povo que está aqui presente, que está também participando pelo Facebook, que perseverou até o final dessa pregação porque tem sede da tua verdade. Espírito Santo, que o Senhor esteja guiando a nossa mente, transformando a nossa mente, fazendo a metamorfose, que a lagarta não exista mais, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos também esta cidade, a nossa cidade onde moramos, este estado onde moramos, este país, a face dessa terra em tuas mãos. E pedimos ao Senhor que venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade. Diga assim seja e glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, que Deus leve todos vocês em paz e em segurança. Amém? Por favor, quem julga é Cristo, é ou não é? Então, de graça eu tenho recebido e de graça eu tenho lhe entregue. Mas é fato, os irmãos sabem que tem algumas coisas que não são de graça, é verdade ou não é? Mas até aqui vocês têm me ajudado a pagar tudo que não é de graça. Então eu agradeço aos irmãos, porque o que vocês têm feito, você que faz, você não tem feito por obrigação, você tem feito voluntariamente. Se alguém não tem condição de estar fazendo, pode ter a certeza que se Jesus conta contigo, Ele vai te prosperar, Ele vai mudar essa tua história. Ele só está permitindo fogo por um tempo, para que você seja aperfeiçoado. Amém? Glória a Deus.
Posso pedir um abraço? Vamos para casa abençoado? Diga: Senhor Jesus, equipe de fé, Pastor João, um abraço. Povo de Deus, um abraço bem apertado. Eu vou colocar minha máscara aqui. Se alguém quiser tirar uma dúvida, pedir alguma coisa, eu estou aqui do lado do altar para lhe atender. Um abraço também a Graziele, minha irmã, a Sandra, minha mãe. Um abraço à dona Raia, ao seu Carlinhos, ao seu Antônio, à dona Marília, à dona Giovana, ao seu Carlinhos lá depois de Além Paraíba, qual que é o nome? Aterrado. Um forte abraço a todos os irmãos. Deixa eu ver se tem mais alguém que comentou aqui para mandar um abraço. Deixa eu ver se mais alguém esteve conosco aqui. Só um minutinho. Seu Carlinhos, dona Valdirene, um abraço, dona Valdirene. Eita glória, um abraço, seu Sidney, Joelson, Kelly, minha irmã, que bênção. Glória a Deus, minha irmã. Fico muito feliz que essa palavra chegue aos irmãos. Dona Maria Diogo, deixa eu ver, seu Hermelindo Francisco, dona Maria da Conceição, seu Genilson, dona Lourdes, um abraço, dona Carlene. Ô, dona Carlene, um prazer também ter a senhora conosco. Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Dona Cleusa, seu Adriano, um forte abraço. Um abraço aos irmãos, dona Heloísa. Deus abençoe a cada um, a paz.